As portas de ferro forjado da propriedade se abriram com um rangido metálico, e duas enfermeiras correram literalmente para a rua. Uma delas soluçava incontrolavelmente, enquanto a outra tentava consolá-la com palavras que se perdiam no vento frio da tarde. O guarda de segurança na entrada mal levantou os olhos do celular, pois já estava completamente acostumado com aquela cena que se repetia mês após mês, sem exceção. Ninguém conseguia ficar mais de 3 semanas com William Thorne, o empresário mais difícil e doente de toda a costa leste dos Estados Unidos. Os especialistas mais renomados do país, de Nova York a Boston, já haviam levantado as mãos, limitando-se apenas a controlar os sintomas de uma condição misteriosa que o consumia lentamente há anos. Mas, naquele dia em particular, uma mulher completamente diferente estava prestes a atravessar aqueles portões de ferro, sem ter a menor ideia de que toda a sua vida mudaria para sempre de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Emily Clark ajeitou o seu uniforme branco, que lhe ficava um pouco grande demais, enquanto contemplava a imponente residência em Greenwich, Connecticut. Seus olhos castanhos avelã refletiam uma estranha mistura de nervosismo profundo e determinação férrea. Ela havia deixado Ohio há pouco menos de 5 meses, fugindo de uma montanha de dívidas hospitalares que se acumulou após a doença incurável de seu pai como um obstáculo intransponível. O emprego perto da cidade de Nova York representava sua última chance real de arrecadar dinheiro suficiente para salvar sua família da ruína financeira total, que ameaçava destruir tudo o que haviam construído por gerações. A agência de emprego foi absolutamente clara e direta desde o primeiro momento. O trabalho pagava 4 vezes mais do que qualquer posição normal em um hospital particular, mas nenhuma enfermeira profissional conseguia ficar mais do que algumas semanas naquela casa. Emily não tinha o luxo de recusar a oferta. Não importava o quão complicado ou desagradável fosse o paciente que a esperava por trás daquelas portas intimidantes. A coordenadora de enfermagem da propriedade, uma mulher austera na casa dos 50 chamada Sra. Higgins, recebeu Emily com um olhar cético que não precisava de palavras adicionais para comunicar sua mensagem. Ela conduziu a enfermeira do meio-oeste por corredores intermináveis que pareciam não ter fim, decorados com autênticos tapetes europeus e lustres de cristal, que custavam mais do que Emily ganharia em toda a sua vida profissional. O silêncio era inquietante e pesado, quebrado apenas pelo som constante dos saltos da Sra. Higgins batendo no mármore italiano perfeitamente polido. Quando finalmente pararam em frente a uma porta dupla maciça de mogno legítimo, a Sra. Higgins se virou com uma expressão que misturava genuína pena e um sério aviso. Suas próximas palavras fariam Emily se perguntar pela primeira vez se ela realmente deveria ter aceito aquele trabalho estranho. William Thorne não é apenas um paciente difícil ou complicado de lidar, começou a Sra. Higgins em voz baixa. Ele é totalmente impossível de satisfazer. 32 enfermeiras qualificadas tentaram cuidar dele nos últimos 10 meses, e todas deixaram a casa completamente derrotadas, traumatizadas, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Algumas relataram crises de dor tão intensas e prolongadas que ele gritava por horas a fio, sem interrupção. Outras falavam de sua arrogância insuportável, de suas palavras cruéis e cortantes que destruíam qualquer autoestima. Houve enfermeiras que simplesmente desapareceram no meio da noite sem aviso, deixando apenas cartas de demissão escritas com mãos trêmulas. A família Thorne estava completamente desesperada para encontrar uma solução. Mas o próprio William parecia totalmente determinado a destruir emocionalmente e afastar qualquer um que sequer tentasse se aproximar dele para ajudar. Ninguém sabia ao certo o que havia transformado
o outrora bem-sucedido e carismático empresário em um homem amargurado e rancoroso, permanentemente trancado em sua própria mansão como se fosse uma prisão luxuosa. A senhora Higgins abriu a porta pesada com esforço e Emily imediatamente sentiu o ar gelado do quarto climatizado atingir seu rosto como um presságio sombrio do que estava por vir. A suíte principal era consideravelmente maior do que toda a casa em que ela havia crescido nos arredores de Cleveland, com janelas enormes que ofereciam vistas espetaculares para jardins exuberantes que eram mantidos apesar do clima de outono. No entanto, toda aquela opulência impressionante não conseguia esconder ou superar a atmosfera sombria e pesada que dominava completamente o ambiente do lugar. No centro, recostado em uma cama king-size californiana que parecia engolir sua figura, estava ele, William Thorne. Seus olhos escuros e penetrantes estavam fixos diretamente nela, com uma intensidade que fez Emily engolir em seco. Ele não falou uma única palavra durante os primeiros segundos eternos, apenas observou cada um de seus movimentos enquanto ela entrava lentamente. Mas o seu olhar já comunicava absolutamente tudo o que precisava ser dito. Mais uma que não vai durar nem uma semana inteira. E o que Emily nem de longe podia suspeitar naquele momento era que, nas horas seguintes, ele faria literalmente tudo para provar que estava completamente certo em sua avaliação. William manteve um silêncio calculado e tenso por longos e intermináveis segundos, enquanto Emily se aproximava cautelosamente da cama enorme. Seus olhos escuros analisavam meticulosamente cada pequeno movimento que ela fazia, com uma frieza absolutamente calculista. Ele esperava o de sempre, o que todas faziam sem exceção: adulação excessiva e falsa, nervosismo visível em cada gesto, ou aquele tom infantilizador e condescendente que as outras enfermeiras usavam, como se ele fosse uma criança incapaz de entender. Mas Emily simplesmente parou a uma distância profissional e respeitosa, segurando sua prancheta firmemente e sustentando o olhar penetrante dele sem sequer piscar. Não havia medo óbvio em seus olhos castanhos avelã, nem aquela simpatia falsa e pegajosa que ele detestava com cada fibra do seu ser. Algo naquela postura segura irritou profundamente William imediatamente, porque definitivamente não seguia o roteiro previsível que ele conhecia tão perfeitamente após meses observando o mesmo padrão. "Bom dia, Sr. Thorne", ela falou em um inglês claro, com um leve sotaque do meio-oeste que era estranhamente refrescante. "Meu nome é Emily e serei sua enfermeira a partir deste momento. Preciso realizar alguns exames de rotina iniciais e, em seguida, discutiremos o seu plano de medicação atual." William soltou uma risada seca que carecia de qualquer humor genuíno e se ajeitou ligeiramente na cama, um movimento que obviamente lhe causava dor considerável, embora ele tentasse esconder isso com todas as suas forças. "Então eles mandaram mais uma para se sacrificar", disse ele com um tom pesado de sarcasmo. "Por quanto tempo você acha que vai aguentar exatamente? 2 semanas? 4 dias? 3 horas? Faça suas apostas agora mesmo." Emily não mordeu a isca óbvia que ele estava lançando. Ela simplesmente abriu sua pasta médica grossa e começou a revisar meticulosamente o histórico clínico dele, seus olhos percorrendo as páginas cheias de informações com uma concentração absolutamente profissional que ignorava completamente a provocação direta. "Vejo aqui em seu prontuário que você apresenta episódios de dor intensa bastante frequentes, tremores involuntários e períodos prolongados de fraqueza extrema." Ela continuou, exatamente como se ele não tivesse dito absolutamente nada. "Os múltiplos especialistas consultados não conseguiram identificar uma causa orgânica específica para os seus sintomas."
William sentiu a irritação crescer dentro dele como uma onda gigantesca prestes a quebrar. Como ousava aquela mulher insignificante ignorá-lo completamente? Ele era William Thorne, herdeiro de um império empresarial. Estava totalmente acostumado a que as pessoas tremessem visivelmente em sua presença. Mas ali estava aquela enfermeira de província, tratando-o como se fosse apenas mais um paciente em sua lista diária no hospital público. Você não tem a menor ideia no que está se metendo, Emily, ele disse, sua voz caindo perigosamente, um tom inteiro para soar mais ameaçadora. Eu não sou um dos seus pacientezinhos da clínica social. Cada enfermeira profissional que passou por este quarto fugiu horrorizada ou apresentou sua demissão imediata. Algumas choraram por dias depois de lidarem comigo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, ignorando completamente a dor aguda em sua parte inferior das costas. Então, eu sugiro urgentemente que você pegue suas coisas agora mesmo e desapareça daqui, antes que eu realmente decida transformar sua vida em um inferno vivo. Emily finalmente levantou seus olhos calmos da prancheta e o encarou diretamente, sem hesitar. Suas próximas palavras surpreenderam até mesmo a Sra. Higgins, que ainda estava perto da porta, observando toda a cena inicial com crescente tensão. Com todo o respeito, Sr. Thorne, eu não vim até a costa leste e deixei toda a minha vida para trás para desistir no primeiro obstáculo. Emily fechou a pasta com um movimento absolutamente decidido. Eu já cuidei de pacientes extremamente difíceis. Trabalhei com pessoas que estavam passando por dores verdadeiramente inimagináveis e desenvolveram raiva contra o mundo inteiro por causa disso. Eu o entendo perfeitamente. Ela começou a se aproximar com segurança da mesa de cabeceira, onde todos os medicamentos estavam organizados. Mas meu trabalho profissional não é ser sua amiga íntima, nem fazer com que o senhor goste de mim pessoalmente. É cuidar da sua saúde da melhor maneira possível. Então, podemos fazer isso de duas maneiras diferentes. O senhor coopera e tornamos o processo muito mais tolerável para ambos, ou o senhor complica as coisas de propósito e eu faço o meu trabalho mesmo assim. A escolha é totalmente sua. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi tão tenso e carregado que fez a Sra. Higgins prender completamente a respiração, literalmente. William estava completamente atordoado, uma emoção extremamente rara para alguém tão acostumado a controlar absolutamente tudo e todos ao seu redor, sem exceção. Nenhuma enfermeira em sua vida havia lhe respondido daquela forma tão direta, com aquela mistura perfeitamente equilibrada de respeito profissional e firmeza inabalável. Ele podia ver claramente em seus olhos determinados que não era arrogância vazia, mas sim uma determinação genuína, nascida de uma real necessidade econômica. Por um momento microscopicamente breve, algo no fundo dele quase admirou aquela coragem incomum, mas então, a dor familiar e constante na base do seu crânio começou a pulsar intensamente, e a irritação voltou com força renovada e total. William apontou para a porta com um gesto imperioso e autoritário que havia aperfeiçoado ao longo de anos de gestão corporativa. Saia imediatamente. Você está oficialmente demitida, declarou ele com uma voz cortante. E foi exatamente naquele momento crucial que Emily fez algo completamente inesperado que mudaria irrevogavelmente as regras do jogo entre os dois. Emily não se moveu 1 centímetro de sua posição. Em vez disso, ela cruzou os braços calmamente e inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse lidando com um adolescente teimoso e mal-humorado. Sr. Thorne, com todo o respeito, o senhor não tem nenhuma autoridade para me demitir. Ela disse com uma calma desconcertante. Meu contrato foi assinado diretamente com a administração desta casa e com sua irmã, a Sra. Victoria Thorne. Portanto, enquanto sua irmã,
ou o advogado da família não vierem pessoalmente aqui para me dispensar de minhas funções, eu continuarei sendo a sua enfermeira designada. William sentiu seu rosto queimar de pura raiva reprimida. Como ousava aquela mulher usar as próprias regras de sua família contra ele daquela forma tão descarada? Mas o pior de tudo era que ela estava absolutamente certa em cada palavra. E ambos sabiam disso perfeitamente bem. Durante os dias intermináveis que se seguiram, William testou sistematicamente todos os limites que conhecia e que havia aperfeiçoado com as enfermeiras anteriores. Ele se recusava estritamente a tomar qualquer medicamento até que Emily lhe explicasse detalhadamente cada componente químico e para que servia exatamente, tentando constantemente pegá-la em um erro técnico ou em uma lacuna de conhecimento. Ele mudou sua rotina de sono completamente de propósito, acordando às 2 da manhã e exigindo atenção médica imediata por supostos desconfortos. Durante as refeições cuidadosamente preparadas, ele criticava absolutamente cada pequeno detalhe, alegando que a comida estava muito fria, excessivamente quente, completamente sem gosto ou muito temperada, dependendo do seu humor do momento. Mas, para cada teste elaborado e cada manipulação calculada, Emily respondia com uma paciência profissional inabalável que o deixava progressivamente mais frustrado. Ela nunca perdia a compostura sob pressão, nunca reagia com grosseria ou sarcasmo, mas também nunca cedia às suas óbvias tentativas de manipulação emocional. Em uma ensolarada manhã de quarta-feira, William decidiu testar os protocolos tradicionais da família que ela claramente não poderia conhecer como uma estranha. Ele exigiu que ela lhe servisse o café de uma maneira tradicional específica, usando um antigo ritual que havia sido praticado na família Thorne por décadas e que exigia anos de prática para ser dominado corretamente. Emily, que não sabia absolutamente nada sobre aquelas tradições familiares específicas, tentou da melhor forma que seu conhecimento permitia, equilibrando cautelosamente a bandeja de prata enquanto tentava servir o líquido escuro de uma altura específica e precisa. O resultado foi completamente catastrófico. O café derramou parcialmente na bandeja cara. Várias gotas caíram diretamente no tapete persa inestimável, e ela quase deixou cair o conjunto inteiro no chão. Por um longo e tenso momento, o silêncio foi absolutamente total e sepulcral. Então, para a genuína surpresa de ambos, Emily soltou uma risada nervosa, mas honesta. Ok, eu admito sem problemas. Definitivamente não sou uma especialista em cerimônias de famílias aristocráticas, ela disse, enquanto limpava rapidamente o desastre com guardanapos. William estava completamente atordoado com a reação. Ele esperava profunda vergonha, desculpas exageradas e excessivas, ou até mesmo lágrimas de humilhação. Mas ali estava ela, rindo abertamente de seu próprio erro com uma naturalidade refrescante que ele não via há anos naquela casa cheia de extrema formalidade. Por um segundo absolutamente microscópico, ele quase sorriu de verdade. Quase. Mas ele se recompôs com rapidez imediata e voltou instantaneamente à sua máscara habitual de frieza impenetrável. Você é um desastre completo como empregada doméstica, ele murmurou, embora sem o veneno habitual em seu tom. Emily simplesmente deu de ombros com naturalidade, enquanto preparava o café de uma maneira muito mais simples e prática. Que sorte a sua, então, que eu sou uma enfermeira profissional e não uma empregada doméstica. Ela respondeu com calma. E quanto a servir café cerimonial, eu acho que o senhor terá que baixar consideravelmente as suas expectativas ou me ensinar a fazê-lo pessoalmente. Durante uma de suas rondas de inspeção noturna de rotina, vários dias depois, Emily notou algo extremamente estranho no quarto de William. Cuidadosamente escondido entre livros antigos em uma prateleira alta e pouco visível. Havia um frasco de medicamentos que não estava registrado em nenhum dos prontuários oficiais que ela havia revisado meticulosamente.
Ela pegou o pequeno recipiente com discrição e o examinou minuciosamente sob a luz fraca. Eram analgésicos extremamente fortes, do tipo que exigiam uma receita médica rigorosa e controlada. A data de fabricação indicava claramente que eram antigos, de aproximadamente mais de 3 anos atrás. Seu instinto profissional como enfermeira acionou imediatamente alarmes em sua cabeça. Por que William estaria escondendo medicamentos não autorizados e vencidos de propósito? Mais importante, o que mais ele estava escondendo sobre sua verdadeira condição e histórico médico? Ela colocou o frasco de volta com cautela em seu lugar original, mas sua mente já estava ativamente trabalhando em várias teorias possíveis. Na noite seguinte, por volta das 3 da manhã, William teve uma de suas piores crises até então. Emily foi acordada abruptamente pelo som de gemidos abafados vindos de seu quarto principal. Ao correr imediatamente para dentro, ela encontrou William completamente encolhido na cama enorme, o rosto contorcido em visível agonia, suor frio escorrendo abundantemente por sua testa pálida. Suas mãos tremiam violentamente sem controle e ele mal conseguia respirar adequadamente. Toda a arrogância característica, toda aquela frieza calculada haviam desaparecido completamente, deixando apenas um homem em sofrimento real e inegável. Emily mudou instantaneamente para o modo absolutamente profissional, verificando rapidamente seus sinais vitais, ajudando-o a respirar corretamente através da dor intensa, e administrando a medicação de emergência de acordo com o protocolo estabelecido. E foi bem ali, naquele momento de vulnerabilidade absoluta e total, que ela viu pela primeira vez quem William realmente era, por trás de todas aquelas camadas grossas de amargura acumulada. O que ela observou a fez questionar seriamente tudo o que os especialistas médicos haviam diagnosticado anteriormente. Havia algo muito mais profundo acontecendo com aquele homem, algo que ia consideravelmente além de sintomas puramente físicos ou corporais. Antes de continuar com mais desta história, quero lhe pedir algo importante. Se você está gostando desta narração, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Mas, além disso, quero que façamos algo diferente hoje. Me conte nos comentários. Você já conheceu alguém que usou a amargura como armadura para se proteger da dor? Ou talvez você mesmo tenha passado por algo semelhante? Eu adoro ler suas experiências e criar esta comunidade onde podemos aprender uns com os outros. Muito bem, vamos continuar, porque o que Emily está prestes a descobrir vai mudar absolutamente tudo entre os dois. Quando a crise finalmente passou após quase 2 horas exaustivas, William estava completamente esgotado, respirando pesadamente contra os travesseiros encharcados de suor. Emily permaneceu sentada ao lado da cama, monitorando constantemente seus sinais vitais em silêncio profissional. Pela primeira vez, desde que ela havia chegado àquela mansão várias semanas antes, ele não tentou afastá-la com palavras ofensivas ou fazer comentários cortantes e sarcásticos. A vulnerabilidade ainda estava completamente visível em seu rosto magro. Aquela máscara habitual de indiferença havia sido temporariamente destruída pela dor física brutal. Você pode ir descansar agora, ele murmurou com uma voz rouca e sem aparente força. Mas Emily não se moveu 1 centímetro. Em vez disso, ela puxou uma cadeira confortável para mais perto e se sentou com determinação, seus olhos castanhos avelã fixos nele com uma intensidade completamente diferente do habitual. Precisamos conversar seriamente, ela disse com calma, mas firmeza. E desta vez, definitivamente não é uma sugestão ou um pedido. William olhou para ela com confusão óbvia e uma certa irritação residual. Falar sobre o que, exatamente? Ele perguntou, tentando recuperar seu tom autoritário de sempre, mas
falhando miseravelmente na tentativa. Emily se inclinou ligeiramente para a frente, as mãos calmamente entrelaçadas sobre os joelhos. Sobre o fato de que nenhum dos especialistas médicos que o examinaram exaustivamente encontrou uma causa física definitiva para suas crises. Sobre como seus exames clínicos mostram pequenas anomalias, mas absolutamente nada que justifique medicamente este nível de dor e fraqueza extrema. Sobre o frasco de analgésicos antigos que o senhor esconde propositalmente entre os livros de filosofia. Ela fez uma pausa significativa, deixando as palavras penetrarem completamente. E, principalmente, sobre o que está realmente causando tudo isso em seu corpo. William enrijeceu completamente, seus olhos escurecendo perigosamente. Você não sabe absolutamente nada sobre mim ou sobre a minha vida. Ele disse com os dentes cerrados. O senhor está certo nisso? Eu ainda não sei. Mas eu sei perfeitamente reconhecer quando a dor física está profundamente enraizada em algo emocionalmente não resolvido. Emily manteve o tom suave, mas incrivelmente firme. Eu já vi isso antes, William. Corpos que adoecem gravemente porque a mente guarda um trauma tão profundo e doloroso que não encontra outra forma de expressá-lo ou liberá-lo. Os médicos tratam apenas seus sintomas superficiais, porque é tudo o que eles podem ver e medir. Mas ninguém está realmente tratando a verdadeira raiz. William soltou uma risada amarga que carecia de qualquer humor real. Então, agora você também é psicóloga certificada? Que conveniente. A próxima coisa que você vai me dizer é que tudo está apenas na minha cabeça e que eu simplesmente deveria superar tudo como se nada tivesse acontecido. Ele virou o rosto para a janela escura, dispensando-a com um aceno de mão desdenhoso. Não é tão simples assim, e o senhor sabe perfeitamente disso. Emily não se intimidou nem um pouco. A dor psicossomática é completamente real, William. Dói exatamente o mesmo que qualquer outra doença física, porque o seu corpo está manifestando o trauma de forma absolutamente concreta e tangível. Tremores, dores intensíssimas, fraqueza extrema. Tudo isso é o seu corpo gritando desesperadamente que algo precisa ser resolvido urgentemente. Ela esperou pacientemente que ele a encarasse novamente. Mas o Senhor prefere afastar violentamente cada pessoa que tenta se aproximar com sinceridade. O Senhor prefere sofrer completamente sozinho a enfrentar o que quer que esteja sistematicamente destruindo-o por dentro. 32 enfermeiras não se demitiram porque o Senhor é difícil de tratar, William. Elas se demitiram porque o Senhor não permite que ninguém o ajude de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. William queria gritar com todas as suas forças. Queria expulsá-la de lá imediatamente. Queria negar absolutamente tudo o que ela acabara de dizer. Mas as palavras ficaram dolorosamente presas em sua garganta seca. Porque, no fundo do seu ser, ele sabia perfeitamente que ela estava completamente certa. Havia algo tão profundamente enterrado dentro dele que nem mesmo os melhores especialistas médicos de todo o país conseguiam alcançar ou identificar. Algo que o consumia lentamente dia após dia, transformando-o progressivamente naquela versão amarga, rancorosa e isolada de si mesmo, que ele não reconhecia mais quando se olhava no espelho. William abriu a boca para responder algo cortante, quando a porta se abriu abruptamente e sem aviso. Victoria, a irmã mais nova de William e principal administradora da fortuna da família, entrou com passos firmes e decididos. Seu olhar foi direto para Emily com uma desaprovação óbvia e clara. Eu preciso falar com meu irmão a sós, imediatamente, ela disse com inegável autoridade. Emily olhou para William em busca de confirmação, mas foi Victoria quem continuou a falar sem esperar por uma resposta. Eu ouvi vários relatos
de que você tem sido desrespeitosa com William. Ela disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. O protocolo desta casa exige que as enfermeiras mantenham uma certa distância profissional e deferência adequada. Eu tenho a autorização completa do nosso advogado para dispensar seus serviços se eu considerar que você não é adequada para esta posição delicada. Emily sentiu seu estômago se contrair dolorosamente, mas manteve a compostura externa completamente intacta. Foi então que William fez algo que surpreendeu absolutamente todos na sala, incluindo a si mesmo. Emily fica, ele disse com uma voz ainda fraca, mas surpreendentemente firme. Se alguém vai ser demitido desta casa, será você, por se intrometer em assuntos médicos que não lhe dizem absolutamente respeito. A expressão de choque absoluto no rosto de Victoria foi instantânea e óbvia, e Emily sentiu claramente que algo estava mudando irreversivelmente no ar carregado entre ela e William. Mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento preciso era que aquela defesa pública desencadearia inevitavelmente uma cadeia de eventos que testaria os limites de absolutamente tudo o que Emily havia construído até aquele ponto. Nos dias imediatamente após o confronto direto com Victoria, Emily notou uma mudança sutil, mas absolutamente significativa no comportamento de William. Ele não havia se tornado magicamente amigável da noite para o dia, mas a hostilidade constante e gratuita havia diminuído consideravelmente de forma notável. Ele ainda testava seus limites ocasionalmente, mas agora parecia mais curiosidade genuína do que malícia real ou desejo de causar dano. Durante as sessões diárias de medicação, ele começou a formular perguntas sobre Ohio, sobre como exatamente ela havia acabado em Nova York e Connecticut, sobre sua formação profissional e experiências anteriores. Emily respondia com honestidade cuidadosamente medida, nunca revelando demais de sua vida privada, mas o suficiente para construir uma ponte frágil, mas real, entre os dois. Era um pequeno progresso, quase imperceptível para qualquer observador externo, mas era definitivamente progresso tangível, e Emily sabia perfeitamente que precisava usá-lo com inteligência antes que a próxima crise inevitável o fizesse retroceder completamente. Em uma ensolarada manhã de quinta-feira, Emily entrou no quarto com uma proposta que ela sabia absolutamente que seria controversa e polêmica. William, eu quero tentar algo completamente diferente com o senhor, ela disse, enquanto organizava meticulosamente os medicamentos matinais. Ele imediatamente levantou uma sobrancelha com desconfiança. Que tipo de algo diferente, exatamente? Emily respirou fundo antes de continuar. Eu quero propor um tratamento complementar holístico. Além dos medicamentos estabelecidos, eu quero incorporar terapia de movimento suave, mudanças significativas em sua rotina de sono, e talvez até algumas técnicas de meditação consciente. A expressão no rosto de William mudou rapidamente de confusão para descrença absoluta. Você quer que eu faça meditação New Age? Ele perguntou com sarcasmo óbvio. O que vem depois? Cristais e incenso? Emily manteve a calma profissional perfeitamente. Estou falando de abordagens cientificamente comprovadas para a dor crônica com um importante componente emocional. Existem estudos sérios sobre isso. A reação da equipe médica estabelecida foi ainda mais hostil do que a de William. O Dr. Sterling, o médico-chefe da família e um homem com mais de 30 anos de experiência impecável, convocou Emily para uma reunião formal imediata. Senhorita Clark, ele disse com condescendência mal disfarçada, somos profissionais, treinados nas melhores instituições do país e no exterior. O Sr. Thorne tem uma condição médica complexa que é tratada com o melhor da medicina moderna disponível. Ele ajeitou seus óculos caros e a avaliou de cima a baixo.
Você, uma enfermeira de província com meses de experiência aqui, realmente acredita que pode propor tratamentos alternativos? Isso é presunçoso, na melhor das hipóteses. Emily sentiu a raiva borbulhar perigosamente, mas manteve a voz completamente firme. Com todo o respeito, doutor, os tratamentos atuais claramente não estão funcionando como deveriam. William continua a ter crises regulares, cada vez mais frequentes. Victoria também havia sido chamada para a reunião, e sua posição era absolutamente clara desde o início. Esta mulher está ultrapassando completamente todos os limites estabelecidos, ela declarou, apontando para Emily como se ela não estivesse presente. Primeiro, ela ignora os protocolos básicos da casa. Agora pretende realizar tratamentos experimentais e não comprovados em um membro da família Thorne. Eu insisto firmemente que ela seja removida imediatamente e substituída por alguém muito mais adequado e profissional. Emily viu sua chance de ajudar William de verdade escorrer rapidamente por entre seus dedos. O Dr. Sterling já estava formalmente redigindo a carta de demissão quando a porta pesada da sala de reuniões foi aberta com um estrondo. William entrou, apoiando-se visivelmente em sua elegante bengala, o rosto obviamente pálido, mas com determinação férrea nos olhos. Todos se levantaram imediatamente por respeito, mas foi o olhar penetrante em seus olhos que silenciou completamente toda a sala. "O que exatamente está acontecendo aqui?" perguntou William com sua voz baixa, mas carregada de autoridade inegável. Victoria se adiantou rapidamente. "Estamos apenas resolvendo um assunto de rotina administrativa, irmão. A enfermeira Clark será transferida para outra posição e..." "Eu não autorizei nenhuma transferência de pessoal." William interrompeu secamente. Victoria trocou olhares desconfortáveis com o Dr. Sterling. "Irmão, você precisa entender que ela está propondo tratamentos não convencionais que podem ser perigosos para a sua saúde." William caminhou lentamente, até se posicionar diretamente ao lado de Emily, embora cada passo lhe custasse visivelmente um esforço considerável e doloroso. "Por 10 meses inteiros, vocês me encheram de medicamentos diversos, realizaram dezenas de exames caros, e eu apenas piorei progressivamente. Emily está aqui há menos de 2 meses, e é a primeira pessoa que está, pelo menos, tentando sinceramente uma abordagem diferente." Ele encarou o médico diretamente com intensidade. "Portanto, eu vou autorizar pessoalmente o tratamento complementar que ela está propondo. Se não funcionar adequadamente, eu assumo a responsabilidade legal total." A sala explodiu praticamente em protestos simultâneos, mas William levantou a mão com firmeza, exigindo silêncio imediato. Ele ofegava visivelmente. Obviamente, o esforço considerável de ter descido até ali estava cobrando seu preço físico. Emily tocou seu braço suavemente com preocupação genuína. "O senhor deveria estar descansando lá em cima", ela murmurou. Ele a ignorou completamente, mantendo seus olhos escuros fixos em sua irmã e no médico. "Esta discussão está definitivamente encerrada. Emily permanece em sua posição, e o tratamento complementar dela será implementado sob minha autorização pessoal direta. Qualquer pessoa que tentar sabotar isso terá que se reportar exclusivamente a mim." Houve um longo momento de silêncio absolutamente tenso, antes que Victoria finalmente assentisse rigidamente, embora sua expressão deixasse completamente claro que isso estava muito longe de ter realmente acabado. Enquanto Emily ajudava William cautelosamente a retornar aos seus aposentos, ela podia sentir fisicamente os olhares de desaprovação queimando intensamente em suas costas. Ela havia vencido aquela batalha específica, mas sabia perfeitamente que havia criado inimigos verdadeiramente poderosos no processo. E o que ela não sabia naquele momento era que esses inimigos já estavam planejando meticulosamente
seu próximo movimento, um que ameaçaria derrubar absolutamente tudo quando ela menos esperasse. O novo tratamento holístico começou na manhã seguinte. Emily introduziu as mudanças de forma muito gradual, começando com exercícios de respiração simples e alongamentos suaves que William podia fazer sem sequer sair da cama. Ele reclamava constantemente, dizendo que era ridículo, que se sentia em uma aula de yoga para iniciantes. Mas Emily notou algo absolutamente crucial. Ele continuava a fazer os exercícios fielmente todos os dias. Durante as sessões de meditação consciente, nas quais ela tentava guiá-lo em exercícios curtos de relaxamento, William revirava os olhos dramaticamente. Quando ela sugeriu que ele dormisse com as cortinas abertas para permitir que a luz natural regulasse seu ciclo de sono, ele a chamou de completamente louca. No entanto, ela começou a ver, pouco a pouco, pequenas, mas inegáveis mudanças. Os acessos de tremores involuntários diminuíram notavelmente em frequência. As crises de dor intensa, embora ainda presentes, agora aconteciam em intervalos consideravelmente maiores. Mas a pressão externa sobre Emily aumentava perigosamente. A senhora Higgins começou a questionar absolutamente cada uma de suas decisões, exigindo relatórios detalhados de cada sessão individual. Victoria aparecia nos aposentos de William em horários completamente aleatórios, claramente na tentativa de pegar Emily em alguma falha de protocolo. O Dr. Sterling exigia que ela justificasse cada pequena alteração na rotina médica estabelecida de William. Era mental e emocionalmente esmagador, e Emily sentia a fadiga extrema se acumulando perigosamente. Havia noites em que ela voltava para seu pequeno quarto na ala de serviço e simplesmente chorava sem controle, perguntando-se se realmente valia a pena lutar sozinha contra um sistema inteiro. Mas então, ela pensava no progresso real de William, por mais mínimo que fosse, e encontrava forças renovadas para continuar. Até que, em uma noite específica, absolutamente tudo mudou drasticamente. William teve a pior crise desde que Emily havia começado a cuidar dele, meses antes. O tremor era tão violento que ele não conseguia segurar nenhum objeto. A dor era tão intensa que ele gritou audivelmente, algo que ele nunca fazia, pois sempre mordia os lábios até sangrar para suprimir qualquer som de fraqueza. Emily trabalhou incansavelmente por mais de 4 horas, administrando medicação de emergência e tentando absolutamente todas as técnicas que conhecia, mas nada parecia funcionar adequadamente. Quando ela finalmente conseguiu estabilizá-lo, por volta das 5 da manhã, ela estava completamente exausta, física e emocionalmente destruída. William estava consciente, mas muito fraco para falar qualquer palavra. Foi exatamente ali que Victoria apareceu na porta com uma expressão de falsa preocupação. "Veja só", ela disse friamente. "Seu tratamento milagroso claramente não está funcionando como você prometeu. Eu acho que é mais do que óbvio que você não tem a qualificação necessária para isto." Emily sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dela. A exaustão extrema, a pressão implacável constante, a sensação esmagadora de lutar completamente sozinha contra todos finalmente a alcançaram de uma só vez. Ela se levantou cambaleante, olhou para William, que parecia uma sombra frágil de si mesmo na cama enorme, e sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar incontrolavelmente. "Você está certa", ela disse com a voz trêmula. "Talvez eu realmente não seja qualificada o suficiente para isto." Ela começou a se mover em direção à porta, derrotada pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão. Foi então que ela ouviu a voz fraca de William. "Fique." Ele sussurrou quase inaudivelmente. "Por favor, não vá." Emily parou completamente paralisada no meio do caminho. Em todos os meses ali, ele nunca havia dito por favor. Nunca havia implorado em vez de comandar com autoridade.
Ela se virou muito lentamente e viu algo profundo em seus olhos escuros que a fez esquecer completamente sua própria exaustão. William fez um esforço monumental para se endireitar ligeiramente na cama, o rosto contorcido de dor pelo movimento. "Victoria, saia daqui!" Ele ordenou à irmã com o que restava de sua voz. "Agora mesmo!" A administradora tentou protestar, mas o olhar de William não deixou absolutamente espaço para argumentos. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, William estendeu uma mão trêmula em direção a Emily. Ela hesitou apenas por um segundo antes de retornar e se sentar na cadeira ao lado da cama, segurando aquela mão com cautela. O silêncio entre os dois estava carregado de algo completamente novo, algo que nenhum dos dois estava minimamente pronto para nomear em voz alta. E foi exatamente naquele silêncio carregado que William finalmente começou a falar sobre algo que ele não contava a ninguém há mais de 4 anos inteiros. "Eu tinha uma noiva." Ele começou com sua voz rouca e cheia de dor, que claramente não era de natureza física. "Isabela, íamos nos casar. Foi uma união arranjada pelas famílias a princípio, como é tradicional, mas eu me apaixonei de verdade por ela." Emily apertou a mão dele suavemente, encorajando-o a continuar sem pressão. 10 dias antes do casamento, Isabela estava voltando da Europa, onde havia escolhido seu vestido de noiva perfeito. O avião... Sua voz falhou completamente e ele teve que parar, os olhos fechados firmemente. O avião caiu sobre o Atlântico. Não houve um único sobrevivente. Emily sentiu seu coração se apertar dolorosamente ao entender finalmente a verdadeira origem de todo aquele sofrimento acumulado. "E as crises começaram depois disso?" Ela perguntou com extrema suavidade. William assentiu lentamente. "Primeiro eram apenas pesadelos terríveis. Depois vieram as dores inexplicáveis, os tremores involuntários. Quanto mais eu tentava controlar tudo, pior ficava progressivamente." Ele abriu os olhos e a encarou com uma vulnerabilidade completamente crua. "Eu nunca processei a perda de verdade, Emily. Eu simplesmente enterrei absolutamente tudo e segui em frente. Funcionei. Porque era exatamente o que se esperava de mim como um Thorn. E agora meu próprio corpo está me punindo severamente por isso." Pela primeira vez desde que havia chegado, Emily não viu um empresário arrogante e um paciente impossível, mas sim um homem completamente quebrado que precisava desesperadamente de cura real. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação que ninguém mais podia negar. William começou uma terapia emocional genuína, falando abertamente sobre Isabela, sobre sua perda, sobre anos de emoções reprimidas. Suas crises físicas diminuíram até quase desaparecerem completamente. Mas com sua melhora veio algo inesperado. Sentimentos entre ele e Emily que nenhum dos dois podia mais negar. A linha profissional havia se tornado perigosamente tênue. Quando Victoria anunciou que havia arranjado encontros com Sophie, uma herdeira de uma família respeitável, Emily sentiu algo se quebrar. Ela era apenas a enfermeira. Ele era William Thorn. O abismo social era intransponível. Ela tentou manter a distância profissional, mas era impossível quando seus olhares se encontravam. Uma noite, depois que ela verificou seus sinais vitais, William finalmente a deteve. "Emily, olhe para mim", ele disse, pegando sua mão. "Você sabe há quanto tempo eu quero te dizer que você me salvou. Não apenas clinicamente. Você me salvou de mim mesmo." Emily sentiu as lágrimas ameaçarem. "William, isso não pode ser. Você sabe. Eu não me importo quem você é ou de onde você veio." Ele a interrompeu com firmeza. "Eu me importo com quem você é para mim. A mulher que se recusou a desistir quando todos os outros desistiram. A única que me viu quando eu estava invisível
para mim mesmo. Quando Victoria tentou demitir Emily definitivamente dias depois, William convocou uma reunião de família. Na frente de todos, ele declarou: Emily fica, não como minha enfermeira, como a mulher que eu amo, e se ela aceitar, eu quero que ela se torne minha esposa. O silêncio foi absoluto. Então, para surpresa de todos, Emily sorriu com lágrimas nos olhos e disse simplesmente sim. Meses depois, William estava completamente recuperado. Não pelos medicamentos, mas porque, finalmente, havia curado as feridas emocionais que seu corpo manifestava. E Emily não apenas havia encontrado um emprego, mas um lar e um amor que ela nunca pensou ser possível. Às vezes, os milagres vêm disfarçados de batalhas impossíveis. E a verdadeira cura começa quando alguém se atreve a ver além das aparências e alcançar o coração ferido que está por baixo. Agora, amigos, chegamos ao final desta história incrível. Se esta narração sobre cura, amor e segundas chances tocou você, eu o convido a se inscrever no canal de uma forma muito especial. Não faça isso apenas para ver mais vídeos. Faça isso porque você quer fazer parte desta comunidade, onde compartilhamos histórias que nos transformam e nos lembram que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Eu adoraria que você me contasse nos comentários. Você já teve que ser teimoso para ajudar alguém que parecia não querer ajuda? Ou talvez você tenha sido a pessoa que estava rejeitando ajuda até que alguém especial insistiu em ficar. Estas histórias criam conexões reais entre nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a cura é possível e que o verdadeiro amor às vezes chega quando menos esperamos. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, nunca subestimem o poder de não desistir das pessoas que valem a pena.